todos que estão. Então nós vamos fazer uma oração para começar, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças por estarmos aqui nesta noite, junto com nossos irmãos e para compartilhar um texto da Palavra de Deus e para meditar nele. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando todos que já estão aqui, aqueles que vão entrar depois, aqueles que ainda estão para chegar aqui nesse momento, que nós possamos juntos, como igreja do Senhor, participar do estudo da Tua Palavra, Pai. Nós nos colocamos humildemente na Tua presença, te pedimos Tua bênção, te pedimos Tua paz sobre nós, em nome de Jesus, amém. Então abra sua Bíblia em livro de Atos, ou liga esse aplicativo, Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, certo? Nós já tínhamos falado sobre esse texto, sobre quando Paulo e Silas, foram colocados presos, estavam presos por causa de ter estragado o negócio de uns idólatras, Eles foram jogados no cárcere e à meia-noite cantavam a Deus e os presos ouviam, Tá? Então, Atos 16, versículo 25 em diante. Atos 16, 25, tá? Diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 16, versículos 25 em diante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, que os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Lhe perguntaram a palavra de Deus e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levantando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria, por terem crido em Deus. Amém. Eu quero falar esta noite sobre desespero e salvação. Vou repetir. Desespero e salvação. Então, vocês acompanhando o texto, e o relato que estava acontecendo, nós vamos ver a situação deste homem, do carcereiro, Depois que veio o terremoto e as portas se abriram e ele viu seu emprego, viu sua responsabilidade, sua função ir por água abaixo, então ele entrou em desespero. E todos os seus valores caíram por terra. E ele achou que não tinha mais opção na vida. E esse texto aqui tentou até tirar sua própria vida. Ele entrou em pânico. E isso acontece com todos nós. Muitas vezes, diante do inacreditável, daquilo que impensável, daquilo imprevisto que jamais nós imaginamos que fosse acontecer. De repente, nosso mundo cai, as coisas de uma hora para outra parece que não tem mais esperança, não tem mais salvação. E a gente pensa o pior, a gente entra em depressão profunda. Tem gente que não suporta esse baque e acaba tirando a própria vida, perde todos os alicerces, perde todas as referências da vida. E assim aconteceu com esse homem. Entrou em um desespero profundo. E infelizmente nós temos ouvido nesses dias de gente
entrando em profundo desespero. Nunca teve tanta consulta psicológica, nunca tanto trabalho para as pessoas, pela situação que nós estamos vivendo. E às vezes nós passamos por a mesma situação do carcereiro, né? Parece que a gente não tem mais, os nossos projetos começam a escapar das nossas mãos, e parece que a gente termina julgando o transitório como se fosse definitivo, e a gente passa por uma situação muito difícil emocionalmente, psicologicamente. Então, nesse instante, primeira coisa, eu quero dizer que o desespero, que às vezes a angústia, ela pode acontecer, é normal em todas as pessoas. E acontece aqui com o carcereiro, e acontece também com muitos de nós. Mas o texto, se a gente ler bem o texto, diz que depois desse desespero, o que acontece? Em segundo lugar, existe uma intervenção salvadora, um grito. Paulo grita, chama aquele homem à realidade. Outra vez, ele está fora de si, ele chama com um grito, diz: não te preocupes, não te faça nenhum mal, todos estamos aqui. Nós, Paulo e Silas, os presos, ninguém fugiu. As portas estão abertas, mas está tudo, não se preocupe, nada mudou, nada vai acontecer com você. E a voz de Paulo é a voz de Deus para o carcereiro. A voz de Paulo é também a voz de nós para esses dias. Em Hebreus capítulo 1, diz que Deus, tendo falado em todos os tempos, através das circunstâncias, e nos últimos dias, não fala através de seu Filho. Eu creio que hoje em dia, Deus está falando ao mundo através das circunstâncias. Essa pandemia é o grito de Deus para as pessoas que não ouvem a palavra, que não entendem, então não prestam atenção, não param para ouvir. De repente a humanidade parou, e as pessoas começam a entender a fragilidade humana, a entender que eles não são superpoderosos, que o homem não é dono de nada, que ele é como um vento que hoje está e amanhã a existência é como uma neblina. Então, nesse momento, Deus está gritando para a humanidade. Deus está clamando para as pessoas despertarem. E Ele está chamando a nós também. Nós, como este carcereiro, precisamos que Deus nos grite, fala: olha, não te preocupes, todos nós estamos aqui. Pai, Filho e Espírito Santo está aqui. Nada mudou. As circunstâncias são difíceis, mas na esfera de Deus, na criação de Deus, na soberania de Deus, nada mudou. E eu penso isso porque às vezes nós nos deixamos levar pelas coisas, pelas notícias. E esse grito de Paulo também é o grito de Deus para nós, dizendo: não te faça nenhum mal, nós estamos aqui, a igreja está aqui, o Espírito Santo está com vocês, Pai, Filho e Espírito Santo está conosco, para nos abençoar, para nos trazer paz. A segunda coisa que existe nesse relato, primeiro é o desespero do carcereiro, e segundo, o grito de Paulo, que é o grito de Deus e a voz de Deus para nós. Mas o interessante que a terceira coisa que acontece aqui, né, é que o carcereiro pediu uma luz. E quando ele foi oferecer essa luz, ele viu Paulo e o coração dele se acalmou. Aí, olhando esse texto, eu fui levado pela cena que acontece aqui na palavra de Deus. Eu cheguei à seguinte conclusão, né? Nós passamos por desespero, Deus grita no nosso coração através da sua voz, das circunstâncias, mas o que nós precisamos é uma luz. É a luz da palavra de Deus, a luz do Santo Espírito de Deus. Quando o carcereiro, a luz iluminou o ambiente, ele viu Paulo e Silas sentados tranquilamente, o coração dele se acalmou. Mateus capítulo 5 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todo o que se encontra na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, glorifiquem a vosso Pai
que está nos céus. Terceira coisa que acontece nessa cena é que o carcereiro viu Paulo. E quando viu Paulo, viu não somente Paulo, viu a luz de Deus refletindo através do semblante de Paulo e Silas. E eu quero dizer para vocês que nós precisamos irradiar essa luz. Nós precisamos, ali onde você estiver, nas pessoas que estão na sua casa, se você é um dos poucos ou a única pessoa que recebeu a luz de Cristo no seu coração, nesse momento de dificuldade, você precisa irradiar essa luz que o Senhor colocou na sua vida. Amém? Porque é o único que vai trazer conforto. O carcereiro se acalmou quando viu Paulo e Silas. E quando a luz iluminou o ambiente, ele viu Paulo e Silas ali sentados. Não estou fazendo nenhum mal, estamos todos aqui. Então a gente precisa entender que a luz do Senhor, a luz da palavra, a luz da sua presença, ela nos conforta. E o que acontece a seguir? Quando ele se acalma, o carcereiro diz assim, ele pede por salvação. O que devo fazer para ser salvo? A resposta à luz é instantânea. A resposta é espontânea do coração. Quando ele viu a luz, viu a diferença entre o caos e a paz, ele se joga e diz assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a palavra é muito simples: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Não sei se quem está me ouvindo nessa noite já encontrou o caminho da salvação, mas se você se encontra como este carcereiro, nas trevas, meio desesperado, sem saber o que fazer, angustiado, há uma luz que é Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Ele te iluminar o coração, espontaneamente você vai dizer: que eu preciso para ser salvo. E a resposta da palavra para o seu coração é: crê no Senhor e será salvo você e a sua casa. Você vai ter paz, você vai ter descanso, você vai ter paz, vai transformar o caos em bonança. Por quê? Porque a presença de Deus estava em Paulo e Silas. A última coisa que eu quero dizer para vocês é que quando a gente está em paz, quando a gente tem a paz de Deus em nosso coração, a gente atravessa pelas circunstâncias, a gente atravessa pelas dificuldades como essa de forma muito mais tranquila. Quando você ouve a voz de Deus, quando você deixa que a luz penetre no seu coração, quando você espontaneamente crê na palavra de Deus, as pandemias, as dificuldades, a fome, tudo é muito diferente. Eu estava outro dia, eu quero compartilhar isso porque está me enchendo o coração esses dias. Eu estava vendo os noticiários do mundo parado, o mundo em quarentena. Estava vendo Buenos Aires, que tem 14 acessos, não sei se eu conheço, 14 acessos, todos sendo controlados. As pessoas só podiam entrar e sair com tipo um salvo-conduto, um documento que eu tinha que emitir, dizendo que ele trabalhava numa atividade essencial. Então, a entrada do metrô tinha essas pessoas, todas as ruas vigiadas. E falei: meu Deus, o anticristo vai ser assim. Quando vier o anticristo, nos últimos dias vai ser assim. Aí só falta o carimbo 666 na folha, para que... Então, muitas vezes estudando esse texto, como que vai ser? Como que vai ser esse momento em que o mundo vai ser controlado por um anticristo? Olha, isso aqui que está acontecendo hoje é um ensaio para o tempo do fim. Mas se você tiver paz no coração, você vai passar por qualquer circunstância, inclusive essa, de forma muito mais tranquila. E aí você pode olhar para isso, e você está na Bíblia, abre o Apocalipse capítulo 13, diz assim: vi a besta que vem do mar, que seria o anticristo político, e depois dessa besta que sai da terra, que é o falso profeta. E ninguém podia comerciar se não levasse o selo
Assim como o crente tem selo do Espírito Santo, o selo do anticristo é o 666, o número do homem 66, então 666. O número de Deus é 7, o número do homem é 6, então a trindade do mal, de Satanás. E você começa a refletir na palavra de Deus, e você diz, meu Deus, então o mundo ainda não é o fim, mas é um ensaio para o fim. Mas se você tiver Cristo no coração, nada disso te apavora. Porque o Cristo no barco, tudo vai muito bem. Porque você vai passar por qualquer circunstância, e outras virão. Outros desastres, outras dificuldades. Mas, assim como o Deus, através de Paulo e Silas, acalmou, tranquilizou e salvou a vida e a família do carcereiro, assim Deus também, nesse tempo, em qualquer outro tempo difícil, o Senhor vai acalmar, vai iluminar, vai salvar seu coração, vai salvar sua vida, vai salvar a sua família, e você vai passar por qualquer circunstância, por difícil que seja, com a paz de Deus no coração. Deus te abençoe, e que nesta noite, em que nós falamos de desespero e salvação, você, acima de tudo, tenha o desespero, tenha a salvação no seu coração e a paz do Senhor. Vou terminar com oração. Deus te abençoe. Vou terminar com oração. Assim como você estiver, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, primeiro, Senhor, te agradecer por todas as pessoas que estiveram conosco, que estão aqui com a gente orando, ouvindo a Tua palavra. Nós queremos te pedir, Senhor, especialmente nesse momento, pelo Raul, que está internado, que deve ser operado segunda ou terça. Esteja com ele, Pai, esteja com ele também, que tudo corra bem, que logo nós tenhamos boas notícias dele, da sua recuperação, Pai. Nós colocamos Raul nas Tuas mãos, nós te agradecemos por cada um que esteve aqui com a gente. Abençoa cada família, cada lar, Senhor, cada um que participou deste momento, e que a Tua graça, que Tua mão de amor esteja sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, cuidando e guardando de nós. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Deus te abençoe, até o domingo, se Deus quiser.